Olá, tudo bom? Professor Valdir aqui. Bem, hoje nós iremos para a nossa terceira aula, né? Lembrando que na primeira aula a gente destrinchou o conteúdo programático da prova de conhecimentos gerais. Na segunda aula nós fizemos uma aula especificamente abordando um dos temas, né, do conteúdo programático de conhecimentos gerais, que é justamente esse tema daqui, ó, centralizado, região metropolitana do Cariri, aspectos socioeconômicos. E hoje nós iremos resolver algumas questões, são três questões, sobre esse conteúdo aqui, tá certo? Sobre esse conteúdo, sobre esse tópico que aqui eu separei naqueles tópicos lá sobre o nono tópico, região metropolitana do Cariri e aspectos socioeconômicos. Lembra que eu escolhi esse tema basicamente por duas razões, porque é um tema que diz respeito à região do Cariri e a URCA, como é uma universidade regional do Cariri, ela preza bastante por temas regionais, por temas aqui concernentes à região do Cariri cearense. E a região metropolitana é um tema absolutamente decisivo para ela, inclusive cai no vestibular da URCA muito recentemente. Então todas as provas que a SEV elabora e realiza, esse tema ele costuma aparecer. E esse é o segundo motivo mesmo, pela recorrência desse tema em concurso. Para vocês terem ideia, em Várzea Alegre agora, que foi o último concurso que a URCA fez em 2024 agora, caiu uma questão, tá certo? Caiu uma questão na prova. Tanto na prova, salvo engano, de ensino médio como fundamental. Eles repetiram a questão. Então aqui eu trouxe três questões, todas elas elaboradas pela URCA, porque não faria sentido aqui no início a gente trazer de outras bancas examinadoras, já que essa é a banca que vai realizar o concurso do Brejo, tá certo? Aqui eu coloquei umas perguntazinhas que quando eu comecei a estudar para concurso eu me fazia. Por que resolver questões? Por quais razões resolver questões? Né? E aí eu peguei uma matéria bem interessante daquele blog Gran Cursos Online, né? Em que eles trouxeram lá alguns pontos meio que respondendo a essa pergunta. E uma primeira delas é que resolver questão ajuda você a compreender o perfil da banca e órgão. Isso é uma coisa fundamental, porque é como se você tivesse, de certa forma, estudando o teu adversário, digamos assim, os pontos fracos, os pontos fortes, onde é que ele gosta, de certa forma, de atacar, de se defender, né? Então, estudar e resolver questões anteriormente, precedentemente, significa que você está lidando com aquilo que possivelmente você possa ver na hora da prova. Então, você antecipa muita coisa, e isso é muito interessante, certo? Uma outra questão também muito interessante aqui. Resolver questões ajuda a selecionar os assuntos mais importantes em cada matéria. É o exemplo dessa aula de hoje. Não à toa, como eu falei para vocês, eu havia escolhido esse tema para se trabalhar no início, região metropolitana, aspectos socioeconômicos, porque é um tema muito recorrente na URCA. Eu acabei de dizer para vocês que no último concurso, lá em Várzea Alegre, caiu uma questão sobre esse assunto. Em outros concursos também, depois a gente vai ver. E resolver questões também ajuda na assimilação mais rápida dos conhecimentos, porque a questão ela é muito diretiva, né? Ela é muito ali objetiva. E a questão em si também, ela já é o conteúdo em si. Se você pega, por exemplo, o enunciado de uma questão, né? Geralmente vem ali numa forma de pergunta ou afirmação, isso em si já é um conteúdo. Se você destrinchar aquilo dali, dá para você perceber que na realidade aquilo dali é um excerto, é um recorte sobre um tema, tá certo? A gente vai ver isso numa questão que eu trouxe aqui, em que no enunciado se traz meio que a definição da região metropolitana, quando é que ela foi criada, a lei e por aí se vai. Então, se você entende esse enunciado, você já está aprendendo ali sobre o tema em si, né? Então, permite também que você treine diretamente para o dia da prova, né? Vamos aqui para essa questão, que foi uma questão que caiu no vestibular da URCA, né? Que é elaborado também pela SEV, pela Comissão Executiva do Vestibular. A gente sempre fala URCA, mas a gente esquece que tem uma Comissão Executiva do Vestibular, que é quem elabora,
né, quem é responsável. Então aqui percebam de início, né, a região metropolitana do Cariri trata sobre isso, traz um mapazinho, que eu até trouxe esse mapa na aula, passada, né, eu trouxe esse mapa para ilustrar lá. Veja que esse mapa aqui, ele não está dizendo muita coisa, assim, sabe? A prova da URCA tem os seus problemas, esse é um deles. O mapa está aqui, mas ele está simplesmente como um elemento figurativo, digamos assim. Se ele não tivesse aqui e tivesse só essas perguntas, letra A, B, C, D, C e D, não justificaria a presença desse mapa aqui. Mas tá bom, mas vamos lá. E aqui começa-se a questão. A região metropolitana do Cariri possui elevado potencial de desenvolvimento econômico, com destaque para os municípios que compõem o denominado Triângulo Crajubá. Lembra que eu falei isso na aula? Que é Crato, eu até desenhei um triângulo lá, né? Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Centros urbanos secundários no interior do estado do Ceará, que concentram a maior parte do contingente populacional e detêm os melhores indicadores socioeconômicos regionais. Aí aqui tem a referência. Aí continuando, a região metropolitana do Cariri foi criada em 2009. Nós falamos isso na aula, por intermédio da promulgação da Lei Complementar número 78. Também nós falamos isso. Lembra que eu falei que uma região metropolitana ela é criada mediante legislação, mediante lei? Pois é, ela é composta por 9 municípios. Lembra também que a gente falou isso? Perceba, o enunciado da questão já é propriamente uma aula do que é uma região, do que é a região metropolitana do Cariri. Está falando o ano em que ela foi criada, está dizendo a sua lei complementar. Agora vai dizer quais são os novos municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. Aí, propriamente agora, a pergunta, né? No que se refere ao histórico e ou às ideias centrais que regem a criação de uma região, é possível destacar. Lembra que a gente abordou isso na aula passada? Para que é que serve uma região metropolitana? Para que é que foi criada uma região metropolitana? Então, a ideia aqui, já pelo comando, pela pergunta incisiva mesmo, é para que é que a região metropolitana foi criada? Qual é o objetivo? É basicamente isso. Aí a letra A afirma: criar condições para que a economia de um determinado município membro da ERM, região metropolitana, se desenvolva, enquanto os demais membros, né, municípios assumem papel secundário. Será que é isso? Lembra que eu falei na aula que uma região metropolitana ela é criada no intuito de você criar, de certa forma, um dinamismo entre os municípios que fazem parte, entre uma cooperação, né? Então, se você tem um município ali que se destaca e outros não, ou um que cresce de forma desproporcional, que é o que acontece com o Juazeiro do Norte. A gente até poderia fazer uma crítica aqui, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? Então, não parece ser a letra A por conta disso. Porque enquanto dos municípios, dos membros, assume um papel, digamos assim, fundamental, decisivo, o outro, por exemplo, não. Então, acontece uma desproporção, certo? Letra B, concorrer em desacordo com a legislação. Olha, eu já poderia até parar por aqui quando a letra B diz em desacordo com a legislação. A região metropolitana, se ela é criada mediante lei, há um código ali em que os municípios têm que, de certa forma, respeitar, tá certo? Então, a letra B também, ela já começa bastante equivocada. Aí vamos continuar. Com as demais regiões metropolitanas, sobretudo aquelas que se encontram no mesmo território estadual, não tem nada a ver. A letra B completamente errada. Letra C, promover desenvolvimento socioeconômico. Olha essa palavra aqui como ela é fundamental. Lembra que o tópico é região metropolitana do Cariri, aspectos socioeconômicos, né? Então, veja que essa palavra ela vai aparecer, certo? Então, promover desenvolvimento socioeconômico e integração em áreas nodais, palavrinha que você pode não conhecer, como saúde, educação, segurança, entre outros, bem como garantir o estabelecimento de equipamentos urbanos que possam ser compartilhados pela população. Equipamentos urbanos.
Lembra que eu trouxe um quadro na aula passada em que falava de alguns equipamentos que estão presentes na região metropolitana, como por exemplo a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Federal do Cariri, o Parque de Exposição, um hospital regional, o aeroporto. Então todos esses equipamentos estão presentes, né? A maioria deles, é claro, nos 3 municípios ali, fundamentalmente Crato, Juazeiro e Barbalha, tá certo? Né? Mas estão presentes. Então a letra C assim é muito razoável. Vamos para a letra eu só esqueci aqui, coloquei C e fiz uma trocazinha aqui, né? Aqui é a letra D, peço desculpa aí, e aqui a letra, aqui vai ser a letra E, certo? Foi só um errozinho aqui de digitação, mas dá tranquilo. Então vamos para a letra D agora. As primeiras regiões metropolitanas brasileiras foram criadas no início do século XXI. Uma afirmação muito curta. Na realidade, essa data aqui ela não é correspondente, porque em outros períodos já havia a criação de região metropolitana. A questão do contingente urbano é um fator que não deve ser levado. É claro que deve ser levado. Lembra que eu falei na aula anterior que, por exemplo, eu não tenho uma justificativa espacial, populacional, para criar, por exemplo, uma região metropolitana envolvendo os municípios de Porteira, Jati, Brejo, Milagre e Mauriti? Esses municípios ficam relativamente próximos um do outro, tá certo? Só que eu não tenho justificativa para isso. Eu não tenho um fator urbano, populacional, né, massivo de pessoas e de integração também espacial para que isso possa acontecer. É claro que tem pessoas que vêm do Jati para cá, tem pessoas do Brejo que vão para Milagres, de Milagres que vão para Mauriti, de Mauriti que vem para o Brejo, só que eu não tenho essa integração necessária, como por exemplo eu tenho entre Crato, Juazeiro e Barbalha, tá certo? É um processo muito mais complexo. Então aqui vai ser a letra C, porque a letra C é mais ou menos aquela definição, né, que a gente trouxe na aula passada sobre qual o papel que uma região metropolitana deve desempenhar. Então, promover o desenvolvimento socioeconômico, integrar as áreas. Você pega, por exemplo, vários hospitais ali em Barbalha, você pega a universidade, né, lá no Crato, no Juazeiro, um aeroporto, enfim, o comércio, os serviços intensos entre aquelas cidades e outras também, menos em outras, como Missão Velha, por exemplo, como Nova Olinda, como Caririaçu, né, como Santana do Cariri, mas em especial ali no Triângulo Crajubá, isso funciona de maneira mais, digamos assim, acertada. Então a letra C é a correta. Essa questão aqui já caiu lá em Várzea Alegre, agora, nesse último concurso que aconteceu lá em Várzea Alegre, 2024, foi no fim de 2024 agora. Aí aqui começa a questão: fica criada a região metropolitana do Cariri, face ao que dispõe o artigo 43 da Constituição Estadual, disposta na lei complementar. Mais uma questão que traz no título informações sobre a criação da região metropolitana, né? Número 78, em 26 de junho de 2009. De acordo com essa lei complementar, são municípios que fazem parte da região metropolitana do Cariri. Perceba, simplesmente a questão está perguntando quais são os municípios que fazem parte da região metropolitana do Cariri. Lembra que eu falei isso na aula passada, quando eu trouxe aquele mapa? Eu disse: professor, é importante saber desses municípios? É importante, porque pode cair uma questão perguntando quais são os municípios que fazem parte da RMC ou aqueles que não fazem parte, né? Pode também aparecer uma questão assim: diga na alternativa quais são os municípios que não fazem parte. Então a gente já sabe, decore e salteado, né? Se você quiser começar, já que nós estamos no Brejo, começa com Missão Velha, tá certo? Depois de Missão Velha você tem quem? Barbalha. Depois de Barbalha, não, pegue Missão Velha, aí vai para Jardim. Missão Velha, Jardim, aí vai para Crato, Juazeiro, Barbalha. Aí você tem Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. 9 municípios.
É importante que você saiba disso. Vá repetindo, fazendo esse exercício, porque pode sim cair uma questão. Inclusive essa questão aqui, ela repetiu, salvo engano, na prova de fundamental, tá certo? E para a prova de ensino médio, né? Então, de cara aqui, você percebe que é a letra A. Ó, na letra B, Mauriti não faz parte. Na letra C, Acopiara não faz parte. Na letra D, Campos Sales não faz parte. Na letra E, Salitre não faz parte. Aqui uma questão extremamente fácil. Aqui é aquela questão que exige de você o básico do básico do básico. Mas é esse tipo de questão que você não pode perder. Tá certo? Então, vamos aqui para a próxima. Essa já é uma questãozinha um pouquinho mais chata, porque envolve aqueles itens, né, aquelas afirmativas e tal. Aí aqui é uma pergunta seca, diz assim, ó, sobre a região metropolitana do Cariri é correto afirmar, um comando seco, né? Primeiro, de acordo com Rodrigues, que é um autor, aí tem um ano, uma década após a criação, a região metropolitana do Cariri apresentou crescimento populacional vertiginoso e hoje ostenta a liderança entre todas as regiões metropolitanas no interior do Nordeste, com cerca de 605 mil habitantes. Vocês lembram que eu trouxe aquela informação na aula falando sobre o crescimento do PIB e também de população nos 10 anos, de 2011 a 2021, fizeram esse recorte, tá certo? Então essa afirmativa aqui, ela sim, ela corresponde, né? Então se a 1 aqui tiver correta, já não pode ser nem a B, já não pode ser a C e nem a E, tá certo? Vamos para a segunda agora. Juazeiro do Norte ganhou mais de 100 mil habitantes em 28 anos e hoje concentra 45% da população da região metropolitana do Cariri. Também é uma... Lembra que eu falei que Juazeiro é a cidade polo, é a cidade sede, que ela sozinho representa metade do PIB, é também a cidade mais populosa. Então, se cair alguma questão falando sobre qual é a cidade mais importante do ponto de vista turístico, do ponto de vista do PIB, que é a soma de bens e serviços que circulam ali naquela localidade, tá certo? É a cidade que tem economia mais aquecida, que tem uma população maior também. Então, Juazeiro se destaca nesse sentido, que tem os principais equipamentos, como um aeroporto, por exemplo, certo? Então, 1 e 2. Se é 1 e 2 aqui, você já vai de cara na letra A, certo? Mas vamos para a terceira. Podemos afirmar que todos os fatores que justificam todos os fatores. Essa palavrinha ela é complicada quando ela aparece, né? Ela é muito rigorosa assim. Todos os fatores que justificam a importância da criação foram contemplados? É claro que não, né? Tem muitas críticas a se fazerem a uma região metropolitana. Uma delas, por exemplo, é por que é que cidades como Juazeiro do Norte crescem vertiginosamente, como a gente viu até agora, e outras não têm um crescimento em igual ritmo, como por exemplo Missão Velha, como por exemplo Nova Olinda, por exemplo Santana do Cariri, já que todas fazem parte da região metropolitana do Cariri. Tem uma relação aqui com blocos econômicos, né? Porque aqui alguns blocos econômicos, alguns países, certo? Crescem, se destacam com o tempo e outros não. Isso tem a ver com vários fatores. Então a terceira aqui está equivocada, está errada. A quarta, na região metropolitana do Cariri, possui muitas potencialidades que, se forem fomentadas e apoiadas, contribuirão para o desenvolvimento da RMC, como vocação turística cultural, Chapada do Araripe, Floresta Nacional, Geoparque, Reserva Hídrica, funcionamento do veículo leve sobre trilhos, o VLT, eu falei na aula passada, o distrito industrial e o crescimento do aeroporto Holando Bezerra de Menezes. Então, também está correto. 1, 2 e 4. Então, é a letra A aqui, né? Mas vamos para a quinta. Já foi aprovado e está em execução o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que estabelece as diretrizes, projetos e ações para a região, servindo para seu desenvolvimento sustentável e equilibrado. Isso aqui é uma realidade ainda, assim, um tanto quanto distante, tá certo? Então, de fato, aqui vai ser a letra A. Estão corretas apenas a primeira, a segunda e a quarta. Então, vejam aqui que a gente pôde trabalhar
várias questões, várias nuances sobre esse mesmo tema e que servem aí tanto para a prova de conhecimento fundamental, nível fundamental, médio também, como superior. Ter contribuído e até uma próxima.